Glória a Deus, irmãos. Nós estamos numa série Identidade. Eu quero dar continuidade hoje, quero te convidar a abrir o seu coração. E o grande desafio, irmãos, e eu quero falar sobre isso nessa manhã, não é a gente fazer a pergunta quem eu sou, quem sou eu. Mas o grande desafio é a gente dizer, eis-me aqui. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque muitas vezes nós limitamos o propósito de Deus pelas nossas limitações. E diante disso, nós vivemos um tempo, uma geração difícil, irmãos, que em busca de uma identidade, nós fazemos perguntas nessa geração como quem sou eu, qual é o meu propósito, para que eu nasci, onde ou o que eu pertenço, por que eu existo. E muitas vezes, talvez, em momentos da nossa vida, nós estamos caindo nessas perguntas. Quem sou eu? Para que eu nasci? Qual que é o meu propósito? Eu pertenço ao quê? Para que eu estou existindo? Qual que é o propósito de Deus na minha vida? Por que eu existo? E isso tem sido algo que tem muitas vezes ecoado os corações. Mas a grande realidade, se acontece isso, é porque às vezes a gente tem falta de revelação de quem nós somos. E nós estamos falando sobre identidade, e muitas vezes nós estamos procurando essas respostas em relacionamentos. Estamos procurando essas respostas de quem eu sou, para que eu existo, por que eu nasci, qual o propósito, qual o chamado. A gente procura isso em ministério, a gente procura isso em profissão, a gente procura em tantos lugares. E, na verdade, no final das contas, tudo isso só vai para um propósito, para um motivo: aprovação e afirmação. E todas as vezes que nós estivermos buscando isso, irmãos, vai ser cíclico. Vão ser ciclos que vão se repetir e muitas vezes vamos nos frustrar. Talvez você entrou aqui hoje e tem faltado algo, uma revelação sobre quem você é, porque você não entendeu quem Deus é na sua vida. Não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem o eu sou é na minha vida. Nós vemos, há um momento que Moisés, quando ele tem um chamado, um propósito, quando ele coloca o eu na frente, ele diz, mas quem eu sou? Eu não sou capaz, eu não falo direito. Então o Senhor diz assim, mas não é sobre quem você é sobre o eu sou que vai à frente. E quando Moisés tem essa revelação, que não é sobre o eu Moisés, mas é o eu sou, Deus, há um momento que ele diz assim, se o Senhor não for comigo, então eu não irei. Muda tudo. Sabe, irmãos, talvez a gente tenha paralisado, porque a gente tem olhado muito para o eu, para o nós. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos, porque às vezes a gente está procurando o caminho errado, o propósito errado. E o texto que eu quero usar nessa manhã como base está lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. Se você puder abrir, versão NVT. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 8. À medida que você achar, você diz amém. É Isaías. Ninguém achou ainda, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. A Bíblia diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. E acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, eu estou perdido, é o meu fim, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é um alicate, uma pinça, que era usado para retirar brasas quentes, né? Nem o anjo colocou a mão na brasa, usou a tenaz. Continuando, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Então Isaías, eu respondi, aqui estou, envia-me a mim.
Feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, essa é a palavra do Senhor. Pai, nós não queremos estar dispersos nesse momento. Tira tudo o que pode atrapalhar ou impedir aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Por isso, Senhor, nós queremos desligar o nosso celular, desconectar das coisas ao nosso lado. Mas nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor possa ter liberdade, Jesus. Assim como essa palavra diz que algo aconteceu que mudou a visão de Isaías. Algo mudou que mudou completamente o cenário. Nós estamos abertos, Jesus, para viver o teu propósito. E para isso, Senhor, muda o que é preciso. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos ter um encontro com o Senhor, nós queremos ter a revelação verdadeira daquilo que muda a nossa vida, não pelo que nós queremos, mas pelo teu propósito. Por isso, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa manhã e declaramos que o Senhor tem liberdade. Nós te damos total liberdade, Senhor, para que nós possamos ter revelação de quem o Senhor é, para que possamos ter a identidade correta, Jesus. Aleluia. Irmãos, entenda algo. Talvez você está em busca de um propósito, de uma identidade, mas deixa eu te falar algo. A sua identidade você não vai descobrir olhando no espelho. A sua identidade você não vai descobrir pegando o seu RG e olhando lá onde você nasceu, quem são seus pais, qual é o número do seu registro. Não, não é isso que vai definir a sua identidade. A sua identidade ela não é revelada você olhando no espelho e vendo as suas qualidades, os seus defeitos, mas a sua identidade, irmãos, ela é revelada quando você olha para o Senhor. Não é sobre olhar para tronos humanos, como nós vemos que enquanto o rei Uzias estava vivo, algo não tinha acontecido, mas quando o rei Uzias morreu, Isaías parou de olhar para um trono humano, circunstancial, e começou a olhar para um trono de Deus, onde muda tudo. Sabe, irmãos, talvez a gente tenha sido muito natural, e não tem como ter uma identidade revelada em Cristo, não tem como ter revelação em Cristo se nós estivermos vivendo uma vida carnal, natural. A grande pergunta não é quem eu sou, mas a grande pergunta, a grande revelação, aliás, não é nenhuma pergunta, a revelação é quem o Senhor é na minha vida. Isso muda tudo. Enquanto nós estamos olhando para tronos naturais, circunstanciais, nós estamos limitados. Mas quando o rei Uzias morre, nós vemos aqui na história de Isaías, então ele para de olhar para a circunstância, para o problema, para a situação do momento, e ele começa a olhar para o trono de Deus. Ei, talvez o que está faltando para você nesses dias, irmãos, é parar de olhar para a região, para o lado errado e começar a olhar para Deus. Isso muda tudo, sabe? Não é sobre quem eu sou, mas é sobre o eu sou é a resposta. Isso muda tudo. E diante disso, a nossa verdadeira identidade ela é descoberta na revelação de quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. Isso muda tudo. E é sobre isso, irmãos, que vai mudar a nossa forma de pensar sobre quem eu sou, para que eu nasci, por que eu existo, o que eu pertenço, por que o Senhor permitiu isso. E começa a mudar esses questionamentos. Nós vemos na vida, na história aqui de Isaías, que algo muda completamente. Ao ponto de mudar quem eu sou para eis-me aqui. E é sobre isso ter uma identidade revelada. Porque no momento da circunstância e do medo, no momento da incerteza, muitas vezes mas quem eu sou, por que eu estou, por que Deus está me usando, por que Deus quer me usar, vem questionamentos. Mas quando nós temos a revelação de Deus, acaba todo questionamento e só vem a resposta, eis-me aqui, afirmação, né? Eis-me aqui. Sabe, meus irmãos, eu creio que o Senhor está movendo algumas coisas e é interessante como Deus trabalha. Porque Deus, muitas vezes, Ele age de uma maneira que ele é até engraçado, vamos dizer assim. Porque é mais ou menos um pai falando com uma criança. Nossa, eu precisava tanto de alguém, quem que eu vou usar? Quem que está disponível? Quem que está disponível? Aí Isaías fala, acho que Deus está falando comigo. Aqui Deus, pode me usar. Sabe, irmãos, Deus ele tem uma forma de trabalhar tão interessante, que Deus ele é soberano, ele não precisava perguntar, ele poderia dizer, eu vou te usar, mas Deus faz assim, quem que eu vou usar aqui? Quem que está disponível? Quem que pode ser usado por Deus? Então Isaías entende, não é sobre minhas limitações, mas é sobre o propósito de Deus, o eu sou é maior do que o eu. Sabe, irmãos, talvez você está esperando palavra de afirmação, não é você tem que ser, mas Deus não trabalha assim, Deus te dá a oportunidade. Deus, diante do cego de Jericó, diz assim, mas o que você quer que eu faça? Jesus, ele é cego, o que ele quer? Deus te dá a oportunidade de você falar, de você abrir o coração, de você dizer, eis-me aqui.
Talvez você fale, Deus nunca me usou. Quanto foi a última vez que você diz assim, eu estou disponível, eis-me aqui? É sobre isso, irmãos. Então, quando nós aprendemos a contemplar o Senhor, nós paramos de ficar chorando pela nossa vida ou ficar nos boicotando. Porque muitas vezes, eu não tenho chance, eu não mereço, eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade. Toda vez que você para de contemplar o Senhor, você vai contemplar a si mesmo. E contemplar a si mesmo é boicote. Porque nós não estamos preparados para receber glória nenhuma. Toda a glória foi feita para Deus. Todas as vezes que nós queremos olhar para nós, não dá certo. Então, todas as vezes que nós paramos de contemplar a Deus para contemplar nós mesmos, não vai dar certo. Eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz. Por que sou eu? Eu acho que eu que sou o problema. É exatamente isso que está acontecendo com Isaías, nós vamos ver aqui. Ele diz, mas quem sou eu? Eu sou de lábios impuros, eu não posso, eu não tenho condição. E é nesse momento, então, que o Senhor vem. E é interessante, nós vamos explanar esse texto mais profundo. Mas é interessante que ele já tinha visto o trono de Deus, mas mesmo assim houve uma dúvida, porque ele voltou a olhar para a circunstância. E quando a brasa toca sobre os seus lábios, a Bíblia diz nesse momento que ele viu o Senhor novamente. Sabe, não está falando que ele viu o anjo, não está falando que ele viu o serafim, ele está falando que ele viu o Senhor. E naquele momento, então, ele tem convicção de dizer, eu estou disponível, eis-me aqui. Sabe, irmãos, todas as vezes que você olhar para as limitações, circunstâncias, você vai dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou pecador, eu não mereço. Mas todas as vezes que você olhar para o Senhor e dizer, Senhor, não é sobre mim, mas é sobre a tua graça, então eu estou disponível. É exatamente sobre isso, amém? Posso ouvir um amém? Então, irmãos, entenda algo, isso é revelador para nós. Isaías não descobriu a sua identidade olhando para si mesmo. Mas Isaías descobriu a sua identidade olhando para o trono de Deus. Eu não sei se você entendeu. Enquanto você estiver olhando para a circunstância, para a sua condição, para a sua realidade, você não vai descobrir a sua identidade. Isaías ele não descobre a identidade quando ele está dizendo assim, mas quem sou eu? Eu sou pecador, meus lábios são impuros, eu não mereço. Não é essa hora que Isaías descobre a identidade dele. Isaías descobre a identidade dele quando ele diz assim, eu vi o Senhor. Isso muda tudo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a contemplar Jesus. Precisamos aprender a procurar no lugar certo. Não é sobre quem eu sou, mas é sobre quem Cristo é. E isso faz a gente começar a viver o propósito. Primeira coisa que nós vemos aqui, então, que Isaías, no versículo 1, ele diz, né, que o ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, eu vi o trono de Deus. Irmãos, para onde nós estamos olhando? Essa é a pergunta nessa manhã. Para onde nós estamos olhando? Porque a nossa identidade ela começa quando nós olhamos para o trono de Deus, para a presença de Deus. Para onde nós estamos olhando define muito, porque Isaías ele só tem um encontro com o Senhor, ele só vê Deus quando ele muda a direção do olhar dele. Então nós precisamos aprender com isso, irmãos, porque enquanto Isaías estava olhando para o problema, enquanto Isaías estava olhando para a situação difícil de Israel, nada aconteceu. Mas quando ele começa a olhar para o Senhor, seus olhos se abrem, tudo muda e começa a trazer uma diferença, uma mudança na vida dele, no ministério, no chamado, no propósito, em tudo. Então a grande questão é a nossa identidade, irmãos, ela será construída quando nós pararmos de olhar para o nosso passado, quando nós pararmos de olhar para as nossas emoções, quando nós pararmos de olhar para os nossos erros, e tem muitos, todos nós erramos. Quando nós pararmos de olhar para a opinião dos outros, eu estou tão incomodado porque ele disse isso. Ei, o que o Senhor está dizendo a seu respeito importa muito mais. A nossa identidade, ela nasce quando nós contemplamos a Deus. Então, quando nós paramos de olhar para aquilo, tem que morrer aquilo que não é de Deus, tem que morrer aquilo que nos tira de Deus, tem que morrer aquilo que nos faz pecar, tem que morrer aquilo que não fala a respeito, não fala a respeito de Deus, para que então nós possamos olhar para a direção certa. É exatamente isso que acontece na vida de Isaías. Então, quando maior a nossa visão em Deus, menor serão as nossas desculpas, nossas divergências, ou muitas vezes até as nossas circunstâncias em tudo isso. Porque a nossa crise, ela se torna grande quando o nosso Deus se torna pequeno. Mas a nossa crise se torna insignificante quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus. Muda tudo. Quanto maior for Deus diante das situações, irmãos, maior o propósito de Deus e menos é o nosso eu. É interessante que nós vemos, irmãos, qual que é o propósito de tudo que estamos fazendo? Tem que ter um propósito muito maior do que aquilo que nós esperamos, expectativa. Davi, ele saiu de casa para ir matar um gigante, amém?
Não, ele saiu de casa para levar a marmita para os irmãos. Mas quando você tem identidade de quem você é em Deus, você vai além daquilo que você foi fazer, meu irmão. Não, eu não vim para isso, eu só vim trazer marmita para o meu irmão. Deus te usa quando você está com o coração certo. Agora, se você sai de casa falando, eu queria uma oportunidade maior, eu queria tanto desafiar para mostrar que eu mereço, aí Deus não vai te usar. Mas Deus usou Davi porque Davi não saiu para ir matar gigante. Davi saiu para servir os irmãos. E é interessante que Davi, ele não deixou as ovelhas perdidas. Antes de sair, ele deixou um responsável para que aquelas ovelhas não se perdessem. Deus nunca vai te usar em algo maior se você não cuidar daquilo que é pequeno, meu irmão. Deus nunca vai te colocar em algo maior se você não for fiel naquilo que é simples. Talvez falar, levar a marmita para mim é simples demais. Mas se você não está disposto a levar a marmita, Deus não vai te levar a matar gigantes. Mas para isso, precisa mudar para onde nós estamos olhando. Isaías, enquanto olha para Uzias e olha para o trono errado, olha para o problema, nada acontece. Então, quando ele olha para o Senhor, tudo muda. Então, ele tem um encontro com o Senhor. Então, nós vemos aqui que ele viu o Senhor. Mas, irmãos, você não vai ver o Senhor enquanto você estiver olhando para o problema. Você não vai ver o Senhor enquanto você estiver focado na necessidade. Você não vai ver o Senhor enquanto você estiver focado na situação difícil. Você vai ver o Senhor quando você mudar o seu olhar e olhar para o Senhor. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, lá no versículo 5, há um momento que, como todo homem de Deus, todo profeta tem aquele momento de recaída, de dizer, eu não mereço, não dá certo. Foi assim com Gideão, foi assim com Moisés, foi assim com tantos homens. Mas é interessante que aqui no versículo 5 diz assim, ai de mim, quem sou eu? Eu estou perdido, eu não mereço. Mas é nesse momento que não é o nosso eu que tem que prevalecer, meu irmão, porque a presença de Deus, ela revela quem nós somos, não a nossa presença, não o que nós fazemos. Isaías era um profeta, mas diante da santidade de Deus, não está falando sobre quem é Isaías, sobre os dons de Isaías, quanto que Isaías era bom, mas diante da santidade de Deus, a necessidade de Isaías fica para trás. Sabe, há momentos, irmãos, que nós estamos deixando Deus de lado, porque nós estamos elevando o nosso eu. Eu não mereço, eu não consigo, quem sou eu? Mas a presença de Deus, irmãos, ela não vai revelar nossos talentos. A presença de Deus, ela vai revelar o nosso coração. Eu disse isso esses dias, irmãos, mas a nossa identidade é revelada não pelo que fazemos, até porque é melhor ter um coração sem palavras do que ter um monte de palavra bonita sem um coração. A grande realidade é que vão ter momentos que vão faltar palavras. E não tem problema nisso. O que não pode faltar é um coração. Há momentos que talvez situações vão se levantar, como eu postei hoje pela manhã, que processo muitas vezes machuca, fere. Mas é o propósito que cura. O propósito é permanecer. E a presença de Deus não vai revelar quem nós somos, mas a presença de Deus vai revelar quem o Senhor é. Então, quanto mais nós olharmos para a presença de Deus, irmãos, menos nós vamos olhar para nós mesmos. Há um momento que Isaías diz assim, mas quem sou eu? Porque nesse momento ele para de olhar para o trono, ele está olhando para a situação. Mas como que Deus vai me usar? Porque eu não mereço. Como que Deus vai fazer se eu não sou capaz? E muitas vezes nós limitamos o poder de Deus porque nós colocamos o nosso eu na frente. Mas não existe identidade verdadeira, irmão, se nós não olharmos para Jesus. Não existe identidade verdadeira se não tiver arrependimento e mudança. Não existe identidade verdadeira diante de justificativas. Talvez às vezes a gente é como Isaías, mas eu não mereço, não isso, você não sabe o que aconteceu, tal. É um momento de justificativa. Mas Isaías era um profeta, Deus não estava interessado em o que Isaías tinha para dizer. Deus estava apenas interessado no coração de Isaías, o resto é Deus que faz. Deus não chamou Isaías porque aqui então começa o chamado dele de profeta. Não, agora eu vou te usar porque agora você é profeta, antes não. Deus não está falando de título. Não é sobre a santidade de Isaías, não é sobre a excelência de Isaías, mas é sobre a santidade de Deus. Isso muda tudo. A terceira coisa que nós vemos nesse texto, versículos 6 e 7, diz que os serafins, então pegam aquela brasa com a tenaz, que é um alicate ou uma pinça, pega do altar aquela brasa quente e toca sobre os lábios de Isaías. E nesse momento que nós vemos, é um momento onde Deus está revelando a identidade, onde as culpas são curadas, as culpas são removidas, onde o pecado é perdoado.
onde tira o nosso eu, a nossa razão, e coloca o Senhor acima de todas as coisas. Então, diante disso, irmãos, nós vemos que existir a graça sempre existiu, mas diante da graça de Deus nós somos restaurados, somos perdoados, somos amados. A nossa identidade, ela não nasce no nosso desempenho, a nossa identidade não nasce no nosso talento, mas a nossa identidade, ela nasce na graça de Deus. Porque não é sobre o que nós fazemos. O nosso erro, que muitas vezes nós esquecemos até de uma frase que nós usamos aqui, é: você não é importante pelo que você faz, mas sim pelo que você é. Deus não está interessado no seu talento, meu irmão. Deus está interessado em você ser um filho. Ser é mais importante do que o fazer. O fazer é consequência. O seu chamado não nasce no seu talento. O seu chamado não nasce no quanto que você é bom. O seu chamado nasce na graça de Deus. Não é sobre talento, não é sobre merecimento, mas é sobre o coração. A quarta coisa que nós aprendemos nesse texto, versículo 8 diz... Isaías então diz assim: eis-me aqui. É nesse momento que Isaías reconhece quem ele é em Deus, não quem ele é, mas quem ele é em Deus. Isso muda tudo. Porque depois de um encontro, depois de uma experiência, depois de uma visão, depois de uma restauração, de uma purificação, então ele pode parar de olhar para ele, para as limitações dele e dizer: eis-me aqui. A pergunta de Deus é: a quem enviarei? Aí eu volto naquilo, né? Talvez a gente está esperando afirmações, né? Não, tem que ser você que vai fazer. Mas Deus não está afirmando aqui: você vai ser usado, Isaías. Aqui Deus, ele de uma forma até interessante, engraçada, ele diz assim: mas quem vai ser? E talvez Deus está esperando uma resposta de você. Sabe por que muitas vezes você não tem dado uma resposta? Porque você tem colocado o seu eu acima de Deus. Enquanto Isaías coloca o eu acima de Deus: eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo, tenho lábios impuros, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Mas depois de uma restauração, cura, transformação, um relacionamento, olhar para a direção certa, para o propósito certo, então diante de uma pergunta a quem enviarei? E não digo nem como uma resposta, mas digo como uma afirmação: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, Deus não responde pergunta. Deus responde respostas. Talvez você está questionando Deus. Deus não vai responder questionamentos. Deus vai responder posicionamentos. Talvez você está questionando Deus. Deixa eu te falar. Muitas vezes Deus vai ficar em silêncio diante dos seus questionamentos. Porque questionamentos muitas vezes são humanos. Questionamentos muitas vezes são carnais. São naturais. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Obrigado, Josa. Deus não responde perguntas. Deus responde posicionamento. Sabe por que Isaías é usado? Não é porque ele diz: quem sou eu, por que o Senhor me escolheu, eu não mereço. Não é essa hora que Isaías é usado. Isaías não é usado no momento de questionamentos, de perguntas. Isaías, ele é usado no momento de posicionamento e afirmação: eu. Muda tudo. Talvez você está falando: eu estou questionando Deus, Deus não me responde. A verdadeira identidade em Deus não é o quanto que nós questionamos, mas é quanto nós afirmamos e posicionamos. Isso muda tudo. Sabe, a grande questão é: Deus não ia usar Isaías quebrado. Não é essa a questão. Deus não quer te chamar quebrado para viver uma vida quebrada. Mas Deus quer te chamar da forma que você está, porque Ele faz. Ele te capacita, Ele te transforma, Ele te preenche, Ele te completa. E é Ele que faz, não é você. A Bíblia mesmo nos ensina que o Senhor nos escolheu dessa forma, para que nós não venhamos nos gloriar. Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Às vezes você está falando: quando eu estiver bem, eu faço. Quando eu tiver confirmação, eu faço. Sabe, irmãos, eu confesso que a gente precisa ser espiritual, óbvio. Não tem como ter uma vida com Cristo sem ser espiritual. Mas muitas vezes a gente quer espiritualizar aquilo que não precisa espiritualizar. Sabe, irmãos, um dia eu ouvi assim a pessoa falando: eu vou orar para saber se é para orar. Sabe, às vezes a gente está pedindo confirmação para Deus para aquilo que não precisa orar. Você sabe que você tem que orar. Às vezes a gente quer espiritualizar demais aquilo que não precisa ser espiritualizado, precisa ser aplicado. Essa é a grande questão. Aqui nós vemos que quando Isaías diz assim: eis-me aqui, muda tudo. Há uma grande mudança aqui. Primeiro porque Deus restaurou a vida dele. E segundo que nós vemos aqui, porque antes é quem sou eu, depois
eis-me aqui. E diante disso, nós vemos que a dúvida, ela foi substituída pela disponibilidade. Ele não estava disponível. Por que ele não estava disponível? Eu não mereço, eu não consigo, eu sou incapaz, eu tenho lábios impuros. Então, a dúvida, quando nós temos a revelação da identidade em Cristo, a nossa dúvida, ela é transferida ou substituída pela nossa disponibilidade. Por que às vezes a gente não está disponível? Porque no fundo, a gente tem dúvida de se a gente pode ou não pode ser usado. Além disso, irmãos, o medo, ele é substituído pelo propósito. Porque muitas vezes o que nos impede de cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus, é o nosso medo. Eu não consigo. Quem sou eu? Lembra de Moisés? Mas quem sou eu para o Senhor me enviar até Faraó? Eu não sei nem falar direito. Mas quando nós temos revelação da nossa identidade, que não é sobre nós, mas é sobre Cristo, mas não é sobre o eu, é sobre o eu sou. Ele vai à frente, ele resolve tudo. Aí quando a gente tem essa revelação, a gente faz como Moisés. Então agora eu entendi. Então se o Senhor não for, eu não vou, porque sozinho eu não consigo. E diante disso também a nossa insegurança, ela é substituída pela obediência. Antes, Isaías inseguro. Eu não consigo, eu não sou capaz, lábios impuros. Mas diante de uma revelação de quem é Deus, uma identidade de quem é Deus, então ele faz o quê? Eis-me aqui. Ele está falando eis-me aqui porque ele é confiante, porque ele é bom agora? Não. Ele está falando eis-me aqui porque ele é obediente. Sabe, porque a gente confunde as coisas, irmãos. A gente acha assim, Isaías falou eis-me aqui porque agora ele estava forte e confiante. Não. Ele faz eis-me aqui porque ele entendeu que era sobre Deus, não era sobre ele. Não confunda as coisas. Não, agora eu estou bem, agora eu vou fazer o GC. Não, agora eu estou bem, agora eu vou entrar no ministério. Isso é um medo, é um risco, irmãos, porque você vai fazer porque você está se sentindo bem. Não é sobre se sentir bem, é sobre ter convicção de quem é Deus. Porque, irmão, você acha que todo dia os irmãos estão servindo aqui, estão no melhor dia? Não. Mas isso não é hipocrisia, não está fazendo errado. Mas ele está entendendo que mesmo nos dias mais difíceis é o Senhor que faz. Agora, se você falar, o dia que eu estou bem eu faço, irmãos, com todo respeito, não dá para contar com você. Porque nem todo dia você está bem. Então vai ter dia que você vai querer, tem dia que você não quer. Não é sobre como nós estamos, mas é sobre quem Deus é na nossa vida. Uma vida com Deus, chamado de Deus, não é sobre sentimento. Um propósito com Deus não é sobre o que eu estou sentindo, mas é sobre quem Deus é. Hoje eu estou meio chateado, então não vou pregar mais não. Põe um louvor aí, deixa aí. Não é sobre isso, irmãos. Então, diante de tudo isso, nós aprendemos e temos uma visão diferente. Sabe, depois nós vamos continuar essa palavra, possivelmente semana que vem, mas sobre alguns homens que, diante de dúvidas, limitações, eles foram usados, como Moisés, no momento que eu sou, Gideão, né? Gideão se via pequeno, irmãos. Gideão se via incapaz. Mas sabe por que ele é usado? E só com 300 homens? Para mostrar que não era a sua força. Se Deus usasse ele com 32 mil homens, ele ia falar, eu consegui porque eu preparei uma equipe boa. Mas não é sobre o que você está preparando, é sobre quem Deus é, irmão. Sabe, será que você consegue confiar em Deus quando você tiver ninguém, se estiver sozinho? Não, eu preciso ter uma equipe estruturada, aí eu estou bem. Então não é sobre Deus, é sobre nós. Sabe, irmãos, tudo isso começa a mudar a gente. Tudo isso muda o nosso coração. Jeremias, ele diz o quê? Eu sou só um menino, eu não tenho condição. Mas Jeremias capítulo 1 diz que o quê? Que ele foi escolhido antes mesmo do ventre da mãe dele. Deus não escolhe por capacidade. Deus escolhe quem está disponível com o coração certo. Não é sobre mão, é sobre coração. Abraão, mesma coisa, irmãos. Abraão, nós vemos aqui, ele nem sabia o que ia acontecer, não sabia nem para onde ia. Ele recebe uma promessa de algo impossível, ser pai de nações, ele nem poderia ter filho. Sara, aliás. Então, diante de tudo isso, irmãos, qual que é a nossa resposta diante das limitações? Porque imagina, irmãos, Deus chamando Abraão falando assim, sabe Deus, talvez você se confundiu, eu não vou. Porque lembra que Sarai, até então não era Sara, ela é estéril, ela não pode me dar um filho. Como que eu vou ser pai de gerações, pai de nações, se o Senhor errou com Sarai? Sabe, irmãos, parece engraçado isso, mas a gente responde para Deus dessa forma. Não, eu não vou, porque o Senhor esqueceu quem eu sou. Sabe, irmãos, por que isso acontece? Abraão não aconteceu isso. Porque nós colocamos o nosso eu acima do eu sou. E diante de tudo isso, nós limitamos o propósito de Deus. E criamos um problema. O maior problema, irmãos, da humanidade não é a falta de autoestima. Porque hoje a gente vive um mundo, né, do egocentrismo, né, o eu. Mas o problema dessa sociedade não é a falta da autoestima. Na verdade, é a falta de revelação.
Porque quando a gente não tem revelação de quem Cristo é, a gente se perde. A gente vive correndo atrás de coisas insignificantes. Mas quando a gente tem revelação e a gente conhece a Deus de uma forma completa, a gente muda tudo. E a gente começa a ver o Senhor, nós descobrimos que não é sobre a nossa condição, não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre quem o Senhor é. Nós encontramos uma identidade, porque nós respondemos ao chamado. Não é sobre nós, é sobre Cristo. E a pergunta, queria chamar já Pablo e Dani, a pergunta não é sobre quem eu sou, muda tudo. Eu quero finalizar aqui. Aquilo que começa em questionamentos dizendo, mas quem eu sou? Quando a gente tem revelação em Cristo, muda para uma afirmação, não importa a circunstância. Senhor, eis-me aqui. Isaías não diz eis-me aqui porque ele entendeu que ele era bom. Isaías não disse eis-me aqui porque ele estava bem resolvido, porque ele é bom, ele é suficiente. Não. Isaías ele diz eis-me aqui porque ele entendeu quem era Deus. Enquanto ele olha para ele, não consigo, não é capaz. Mas quando ele olha para Deus, fala, Deus, eu já entendi. É o Senhor, não sou eu. Então, pode contar comigo. Queria te convidar a fechar seus olhos por um instante.